E olha só, ministro Barroso faz confissão e entrega o jogo sobre o que realmente aconteceu durante as eleições de 2022 e que muitas pessoas não sabiam. Ele estava fazendo ali um discurso e deixou escapar. Parece que se arrependeu dessa fala, porque inclusive, após essa fala, começaram a surgir rumores de que ministro Barroso está de saída do STF e não vai ficar até o fim do seu mandato. Uma grande bomba em Brasília, pessoal. Até que enfim parece que a verdade está aparecendo sobre o que aconteceu ali em 2022 que deixou o Brasil inteiro contrariado. Confira essa matéria agora, quem vai trazer para nós é o Eduardo Bolsonaro, que está ali exilado nos Estados Unidos porque não pode vir ao Brasil devido às perseguições e agora ele vai mostrar isso. Olha só, o Barroso esteve nos Estados Unidos e agora essa notícia é quentíssima. Preste atenção, agora as coisas começam a se encaixar e faz todo o sentido. Preste atenção no que ele vai falar agora, dá um like nesse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Aqui nós trazemos assuntos que são de extremo interesse da população brasileira. Veja agora essa matéria e voltamos em seguida. E mais recentemente tivemos um decisivo apoio dos Estados Unidos à institucionalidade e à democracia brasileira em momentos de sobressalto. Eu mesmo, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, estive com o encarregado de negócios americanos. Tive muitas vezes, mas em 3 vezes eu pedi declarações dos Estados Unidos de apoio à democracia brasileira, uma delas do próprio Departamento de Estado, e acho que isso teve algum papel, porque os militares brasileiros não gostam de se indispor com os Estados Unidos, porque é aqui que obtêm os seus cursos e os seus equipamentos. Já basta já. Por que isso aqui é grave? Gente, isso aqui, na verdade, é um ministro do Supremo Tribunal Brasileiro pedindo uma intervenção norte-americana na eleição nacional. Na verdade, eles criaram essa narrativa de democracia, golpe, instituições e etc. Mas todo mundo viu que foi uma tática utilizada para tirar uma pessoa da cadeia e botá-la na presidência da República. Durante o período eleitoral, a gente não conseguiu sequer falar que o Lula é amigo do Maduro. Até isso, nós fomos obrigados a deletar das nossas redes sociais, baixo, a ameaça de fortes multas. E eu estou falando isso aqui para mostrar que o Alexandre de Moraes e o seu grupo, que sempre tem um pessoal por trás da cena que apoia o Moraes, o seu grupo, eles não são corajosos. Eles tinham o respaldo dos Estados Unidos, que é a maior potência militar e econômica do mundo. Então, se você for parar para analisar o que mudou de lá para cá, mudou tudo. Eles perderam esse auxílio moral. Eles perderam, recentemente saiu mais uma notícia falando do envolvimento da USAID com o TSE, fizeram live juntos. Isso daí fora a estratégia também de você pulverizar o dinheiro da USAID em várias ONGs e pequenos outros grupos, o que dificulta a investigação, dificulta o rastreamento, torna os valores de menor importância, mas ainda assim o efeito é como o de várias formigas indo atacar algum corpo estranho dentro do formigueiro. Esse corpo estranho dentro do estabelecimento brasileiro é o Jair Bolsonaro, a pessoa que lutava pelo interesse dos brasileiros. Então, isso tudo mostra como é que o inimigo se comporta. E mais ainda, o que o Barroso está falando, de que os militares foram impactados pelas declarações do State Department dos Estados Unidos, porque é nos Estados Unidos que eles conseguem os seus cursos e os seus equipamentos. Isso daí não é novidade para ninguém. O Brasil, por exemplo, ele entrou na Segunda Guerra Mundial graças muito ao embaixador do Brasil nos Estados Unidos, Oswaldo Aranha, que puxou para o seu lado o Estado-Maior do Exército, o general Góes Monteiro, e começou a fazer exercícios conjuntos entre as Forças Armadas dos Estados Unidos e do Brasil, o que culminou numa parceria tão grande que os americanos construíram a base militar de Natal, que era o último ponto de abastecimento das tropas aliadas antes de irem principalmente para o norte da África. E isso daí fez total sentido naquele momento, porque o então ditador do Brasil, Vargas, ele flertava muito com os sistemas do nazismo e do fascismo. E o Oswaldo Aranha teve muita inteligência em trazer os militares para perto dos americanos e assim colocar o Brasil na Segunda Guerra Mundial do lado correto. O Barroso basicamente fez a mesma coisa, ele fez uma análise de onde é que estavam os perigos, ele viu que eles não dominavam as Forças Armadas, viu onde é que pode haver ali um calcanhar de Aquiles, um ponto de interesse, e a partir daí traçou uma estratégia para ir para quebrar
as pernas dos militares. E basicamente ele fez isso daí. Tanto não é à toa que ele fez isso, que um ano antes, cerca de um ano antes da eleição, começaram a descer várias autoridades americanas no Brasil. Eu destaco aqui muito o William Burns, que era o então diretor da CIA, o Jake Sullivan, que era o Conselheiro Nacional de Segurança, a Victoria Nuland, a subsecretária para assuntos de política, e vários outros. E abertamente, quando você fizer essas consultas públicas, você vai ver que eles sempre tratavam, dentre outros assuntos, de democracia. Então, você consegue ver esse caldo todo se formando, e você também consegue perceber que hoje em dia, com a administração Trump, e é por isso que eu comemorei muito a eleição do Trump, esse aparato estatal todo ruiu. A gente está em vias de ver aí o Mike Pence, Deus quiser, em breve, fazendo seu depoimento na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Brasil, para falar, né, com mais propriedade até onde foi esse tentáculo norte-americano da administração Biden dentro do governo brasileiro. Porque o Mike Pence, ele era funcionário, servidor de dentro do State Department. Teve acesso a muita coisa que o público em geral não teve. Então, a gente tem que ficar de olho nisso, a gente tem que aprender como é que se comporta o nosso inimigo e, além de tudo, a gente tem que mostrar, tem que expor. Por mais que a gente saiba que isso não vá dar, pelo menos agora, num processo de impeachment de um ministro do STF, né, com base nessas declarações aí do Barroso, eu não tenho esperança de que isso aconteça nesse atual Congresso, mas cabe a gente perguntar aos nossos candidatos ano que vem, ao Senado, à Câmara também, qual é o posicionamento deles sobre esses fatos, porque a gente não pode ver um ministro do STF dizendo que pediu ajuda aos americanos, que numa palestra diz que derrotou... Nós derrotamos o bolsonarismo! Fazer isso tudo que eles fazem e depois virem para cima do deputado federal mais votado da história e querer pegar o meu passaporte embasado nas, entre aspas, acusações da dupla debilóide do PT, né, o Rogério Correia e o Lindbergh Farias, que depois confessaram que o Alexandre de Moraes pegaria o meu passaporte de qualquer maneira, mas entender como legítimo deputados do PT pedindo para pegar o meu passaporte sob o argumento de que eu estava indo muito aos Estados Unidos. Então, o que dizer do Barroso, que pediu intervenção do governo Biden com sucesso ainda na eleição brasileira? Essa história tem que ser passada a limpo. A gente tem que documentar isso daí. A gente tem que levar isso daí ao conhecimento dos congressistas norte-americanos para que, a partir daí, medidas enérgicas possam ser tomadas. Sem liberdade de expressão, a gente não dá nem um primeiro passo. Eu sei que muita gente fica desesperada na internet. Poxa, Eduardo, mas nada vai acontecer, a gente fala, etc. Não, não, não. Já está acontecendo. Se você não estivesse falando, eu não estaria nesse momento aqui nos Estados Unidos, entrando, né, nos gabinetes de autoridades e levando ao conhecimento deles tudo isso daí que está acontecendo. Eu só consigo levar ao conhecimento porque está tudo público. Porque eles aqui já escutaram alguma coisa, já, poxa, tem uma coisa errada no Brasil. E eu me arrisco a dizer que hoje em dia, pelo menos as autoridades com que a gente se encontra, já estão tão cientes do que aconteceu no Brasil quanto nós. E existe um constrangimento, né, ainda que não tenha sido durante a gestão deles, foi na gestão anterior do Biden, existe o constrangimento aqui nos Estados Unidos deles terem contribuído de alguma maneira enquanto país para regimes como o regime atual brasileiro. Então pode ter certeza que você que tuita, você que me segue, você que expõe, mesmo sabendo dos riscos que isso implica, você está sendo um daqueles corajosos que está ajudando a escrever a história do lado correto. Não existe sucesso sem sacrifício. Então podem contar comigo, nós somos aqui a ponta de lança, não estou sozinho, tem mais gente junto comigo, né? Quase sempre o Paulo Figueiredo está aqui na Casa Branca, no Congresso, correndo para lá, correndo para cá. A gente praticamente um trabalho voluntário, tá? Eu tenho apoio de algumas pessoas, mas não é nem assim 0,00001% do que a esquerda faz com dinheiro público, até porque a gente tem escrúpulo, né? A gente não assalta os cofres públicos para fazer aquilo que a gente entende certo. A gente faz o certo por uma questão de princípio. Então, eu agradeço a todos vocês que me seguem nas redes sociais e estamos aí trabalhando para um Brasil melhor. Tenho muita esperança que em breve a gente vai ter boas notícias. E pois aí, não para por aí. Sobre essa interferência dos Estados Unidos no Brasil, principalmente nas eleições de 2022, olha só o que acabou de surgir agora. Você se lembra daquele escândalo ali, né? Daquela empresa USAID, né? Uma empresa humanitária que prestava serviços internacionais, só que não, uma ONG, né, humanitária.
Só que agora surgiu uma outra história, pessoal. Olha só que absurdo. E olha a interferência dos Estados Unidos no governo Biden que aconteceu aqui no Brasil e talvez ainda esteja acontecendo. Preste atenção, o pessoal da Rádio Auriverde vai trazer para nós um jurista, vai contar aqui o que realmente significa essa USAID e qual foi a interferência aqui em Lula, em Bolsonaro e nas eleições de 2022. Confira. E o Borgo me corrigiu lá atrás, quando começou a me incomodar a gente esperar Trump para tentar resolver questões do Brasil, como se chamar o vizinho para resolver um problema dentro de casa. E o Borgo, num determinado momento, falou assim, não, Pitório, eu vou te corrigir, e ele tem razão, dou razão para ele. Quando ele diz o seguinte, não, os Estados Unidos, eles terão que vir até aqui para corrigir o que eles promoveram dentro do Brasil. Borgo, não sei se o Borgo está no estúdio, Borgo? Tô sim. Bom dia, Vitória, bom dia, Borgão, Coronel Gerson. Lembra, você fez essa correção exatamente em cima disso que o coronel traz agora e dessa manifestação dessas senhoras diante do consulado americano em São Paulo, Borgo. Sim, porque a leitura naquele momento, Pitória, era que o diretor da CIA, quando em viagem aqui pelo Brasil, que ele diz para o presidente para respeitar o resultado das eleições, quer dizer, nós temos a soberania brasileira, o que um diretor da CIA, um órgão de inteligência muito importante, o principal aí do mundo, dando um recado desse para o presidente Bolsonaro, nós que conhecemos um pouquinho da política, de estratégia aí dessa guerra híbrida, né? Nós entendemos que era praticamente uma ameaça de um governo estrangeiro. Então, dali, as consequências, né, o que estava em jogo naquele momento, era muito clara. E quando os Estados Unidos, naquele momento, sobre a administração do Biden, né, do esquerdista Biden, quando eles vêm para cá para interferir na nossa democracia, era muito claro, né, que eles estavam mesmo ali, que tinha essa interferência na política brasileira, e agora, com a fala do Barroso, fica evidente, né, que houve essa declaração, inclusive uma fala muito importante quando ele diz que os militares brasileiros ali, praticamente não foi com essas palavras, mas que enfiaram o rabo no meio das pernas, né, os melancias, e ficaram com medo do governo americano, das Forças Armadas. Agora eu quero ver como é que vai ficar, né, porque o governo mudou, agora é o Trump, e vamos ver como é que se comportam os melancias. Mas confesso aqui, Pitório, que eu estava muito ansioso por chegar aqui na sexta-feira e ouvir o Coronel Gerson, porque eu acompanho o Coronel no Twitter e eu vi a publicação dele, e acho que é um dos fatos mais importantes da atualidade, são essas denúncias, essas falas do Mike Pence em relação ao envolvimento dessas entidades, desde o governo americano, Departamento de Estado e USAID, até algumas organizações não governamentais, e chegando no TSE. O Coronel trouxe nas suas redes sociais essa fala do Mike Pence, e eu estava muito ansioso para chegar o dia de hoje para ter mais detalhes. Coronel, inclusive fala de Mike Pence que não vai ganhar repercussão em nenhuma grande da velha imprensa no Brasil, né, Coronel? Pois é, mas não adianta. Essa operação de tapar o sol com a peneira, Pitólia, ela não vai prosperar porque o Mike Pence vai ao Brasil. Ele está agendado para ser, e foi convidado pelo Congresso brasileiro. Nós temos tanto a Comissão de Relações Exteriores e Defesa, nós, inclusive, né, não podemos esquecer que o Felipe Barros estava aqui nos Estados Unidos, não sei se ainda está, se reuniu com os seus homólogos aqui do Parlamento americano, e essa conexão ela vai acontecer, e essa primeira audiência que foi feita ali no Senado com o Flávio Bolsonaro à frente da Comissão de Segurança, e que inclusive o senador Girão fez os convites para que o próprio jornalista Glenn Greenwald explicasse alguns detalhes daquelas matérias, você percebe que isso está conectado a essa indústria de censura que foi criada aqui nos Estados Unidos. Mas eu queria aprofundar, Pittoli, a questão que o Borgo colocou, e eu vou até provocar o Borgo um pouco em relação a quando ele fala dos melancias e quando ele fala dos militares, e eu vou abrir esse escopo para a gente entender uma coisa que talvez o público brasileiro não tenha entendido ainda. Quando a gente tem a tendência de olhar as relações entre os países como amigos, inimigos, como política de esquerda e direita, talvez nos escape para a nossa audiência também, o que existe realmente e que o presidente Trump
caracteriza uma mudança nos rumos da política dos Estados Unidos e que, de maneira muito similar, por isso a comparação de chamar Bolsonaro de o Trump dos trópicos. O Trump dos trópicos. Por que essa comparação? E eu vou explicar. Trump, na verdade, Borgo, ele é um outsider de verdade. Ele não é político, ele é um empresário que entrou para colocar nos Estados Unidos a defesa dos interesses do povo, do empresariado. Agora, ao contrário do que muita gente pensa, quando os Estados Unidos faziam a política externa, e a USAID, ela não é de agora do governo Biden, ela operava em todos os governos, sejam democratas, sejam republicanos. E se vocês prestarem atenção nas palavras do presidente Trump, nos discursos que ele fez na Arábia Saudita, no Catar e nos Emirados Árabes Unidos, vocês vão perceber que ele faz uma crítica muito importante que o brasileiro precisa entender e que talvez explique um pouquinho para vocês essa relação dos militares brasileiros com os Estados Unidos. E eu vou explicar. Ele fez uma crítica contundente à política externa dos neocons, que seria uma expressão que no Brasil se fala muito pouco. A gente fala sobre neoliberalismo, né? Virou uma expressão que foi rotulada pelo PT no PSDB, naquele Teatro das Tesouras, neoliberais. Mas se fala muito pouco no Brasil dos newcons, dos neoconservadores. Quem são esses neoconservadores que o Trump criticou nos seus discursos ali, tanto na Arábia Saudita, no Catar, quanto nos Emirados Árabes Unidos? São exatamente uma estrutura criada depois da Segunda Guerra Mundial, ainda na época da Guerra Fria, e que depois, com a queda do Muro de Berlim, eles ganharam muita impulsão, tanto em governos democratas quanto republicanos, que entendiam que os Estados Unidos deveriam exportar a democracia, os valores democráticos pela força, assumindo um papel de polícia do mundo, de fazendo a segurança e impondo os seus interesses por uma estrutura militar que foi espalhada no mundo inteiro. Então veja que essa Pax americana, ela funcionou durante um bom tempo. Porém, nós tivemos as questões, tanto no Iraque quanto no Afeganistão, em que ficou patente para o mundo inteiro que aquela iniciativa desses grupos que agora estão sendo denunciados pelo Trump, veja, o Trump está denunciando republicanos e democratas. Ele está denunciando um grupo fortíssimo aqui nos Estados Unidos, conectado à indústria de defesa, é verdade, mas não somente isso, e que esse grupo esteve nos dois partidos. E quando você fala, Borgo, dessa visita da CIA ao Brasil, e que não foi só a CIA, foi o Departamento de Estado, Departamento de Defesa também, todos eles representavam parte desse grupo. E quando eu cito aqui, várias vezes já citei a Victoria Nuland, que esteve no Brasil antes das eleições e depois das eleições, já no governo Lula, essa Victoria Nuland faz parte do grupo, o marido dela é um dos principais ideólogos dos newcons, dos neoconservadores. Ela esteve tanto no conflito da Geórgia em 2008, ela esteve no conflito lá da Ucrânia, ali em 2014, na Praça Maidan, que depois acabou tendo a ocupação da Crimeia, ela esteve na articulação de vários movimentos militares que exportavam os conceitos de democracia para o exterior. Qual é o problema quando isso cai no governo Obama e governo Biden, Pitoli e Borgo, e nossa audiência? É que eles utilizam essa ideia de exportar democracia dentro de um conceito agora progressista, globalista, querendo exportar qual democracia? A democracia que, para ser defendida, censura. Ela censura as redes sociais, vai atrás do tal discurso de ódio, vai atrás da regulamentação das redes sociais, impõe questões e pautas ideológicas terríveis que toda a classe média mundial começa a reagir. A gente viu isso durante a pandemia. Claro, vimos, vamos dizer assim, o estado da arte dessa ideia de um controle social. Vimos, mas a gente vê isso em relação à ideologia de gênero, a gente vê isso em relação às pautas energéticas de mudanças climáticas, a gente vê isso em relação a uma moeda centralizada digital que controla e que deve ser proposta. Tem uma série de questões que estão sendo impostas por esse grupo. Então, Pitoli, quando a gente fala da USAID,
ela operou tanto com governos republicanos quanto democratas e geravam conflitos de interesses nos países. E no que diz respeito ao Brasil, na América do Sul, nós militares estudamos durante décadas como se dá essa relação de poder em que, para os Estados Unidos, desde o governo Fernando Henrique Cardoso, houve uma interferência para que o Brasil tivesse uma posição equilibrada, de modo a que não tivesse uma liderança regional que pudesse caracterizar algum tipo de ameaça ou de confronto com os interesses dos Estados Unidos. Veja que no Brasil foi criado o Ministério da Defesa no governo Fernando Henrique, foi retirado os militares, né, daquela participação mais política, é verdade, mas todo um trabalho foi feito durante esses governos para diminuírem de uma maneira muito inteligente a capacidade até mesmo bélica da maior potência do Sul, da potência econômica ali do Sul, que é o Brasil. Então você veja que não é fácil a gente colocar preto e branco, viu, Pitoli? A gente confunde a amizade de Trump com Bolsonaro achando que são amizades entre países. Não são. Por isso é importante a gente entender e amadurecer nessa relação. Essas senhoras estão corretas, elas estão dizendo o seguinte: a política externa dos Estados Unidos interferiu nas eleições do Brasil. O nosso outsider, que poderia estar fazendo uma política pública parecida com a que o Trump está fazendo, veja que o Trump também foi ejetado, Pitoli, aqui dos Estados Unidos, para você ver a força desses grupos. E eles ejetaram, eles extraíram Bolsonaro porque também ele se antepunha a esses interesses. Então é importante a gente amadurecer, Pitoli, a gente entender que essa pressão que foi feita ali foi feita em conexões muito grandes. Eu queria fazer 2 comentários rapidinho. Primeiro, você reparou que o Trump não levou a Melania para os encontros lá no Oriente Médio? Você reparou que eram encontros importantíssimos? Em 3 dias ele gerou mais do que o PIB brasileiro em movimentação de acordos em 3 dias. Mas ele não levou a Melania. E você reparou que os constrangimentos causados pela Janja na ida à Rússia, pelo fato dela ter ido primeiro e toda aquela questão que a gente está comentando em relação às viagens de antecedência que ela faz, mas também da questão da China, dos constrangimentos. Então você veja que, embora o Trump tenha uma esposa super culta, que fala diversos idiomas, lindíssima, que tem uma presença e que tem uma atividade, né? Ela tem realmente uma atividade paralela de primeira-dama muito importante aqui nos Estados Unidos, ele não a levou para essa viagem. Fica essa dica aí para a nossa audiência, para pensar que tem que haver inteligência nessas viagens, e o que o PT tem feito, e particularmente a Janja, a gente percebe é dar um tiro no pé. Segundo comentário, Pitoli, que eu queria fazer para você, ligando a essa entrevista que você fez com o Bolsonaro. Você sabe, Pitoli, quais são as principais empresas de máquinas agrícolas no Brasil? Você sabe quais são as principais marcas? John Deere, Estados Unidos. New Holland, que tem origem, né, com capital italiano, mas Estados Unidos e Itália. A Massey Ferguson, Estados Unidos. Quando você olha essa potência agrícola do Brasil, e quando a gente olha a indústria de defesa e a nossa indústria do país, e eu falo a indústria aeronáutica, você sabe que eu falo muito disso, porque o Brasil é a 3ª maior indústria de aviação do mundo. Ou seja, a gente briga com a Boeing, que fechou agora um contrato bilionário, né, de vender aeronaves lá para a Arábia Saudita, mas também a gente briga com a Airbus. E todos esses conglomerados, essa potência que o Brasil é no agronegócio e a potência na aviação, todas estão conectadas com o capital americano. Nós não temos o capital chinês na área de infraestrutura, principalmente de alta tecnologia, dominando. Pelo contrário, eles têm uma fatia muito pequena. Então, Pitoli, quando você vê esses movimentos geopolíticos liderados pela política externa do Brasil, correndo para o colo da China, indo numa cerimônia do Dia da Vitória no dia 9, em vez de celebrar no dia 8 com o Ocidente, privilegiando uma demonstração de força em plena guerra, depois voando para a China e dizendo que as conexões do Brasil e China são as mais importantes, isso não bate, Pitoli, com a realidade
realidade do país. E esse descolamento entre a ideia do PT, entre essa projeção de poder que eles querem que a China tenha na América do Sul por intermédio do Brasil e a realidade das nossas potências econômicas, que são o agronegócio, a indústria aeroespacial, por exemplo, são duas áreas que o Brasil dá banho aí fora. E todas essas áreas, tanto a Embraer quanto o nosso agronegócio, tem capital predominantemente, tecnologia predominantemente dos Estados Unidos e alguns países europeus, Vitória. Então você vê o descasamento do que é esse devaneio petista e a realidade do Brasil, ou o Brasil real. Então é uma lástima que a gente tenha esse descolamento hoje na nossa política externa, Vitória. Pois é, pessoal, o Eduardo Bolsonaro, né, que é um deputado que está licenciado no Brasil, devido às perseguições com Alexandre de Moraes, devido às perseguições que têm acontecido aqui no Brasil, ele agora começou a falar algumas coisas que antes ele nem podia falar. E aí, este vídeo de Barroso, né? Parece que o Barroso agora tá falando algumas coisas que antes ele não falava. O Barroso, presidente do TSE, né? Presidente ali, foi presidente do TSE durante as eleições e presidente do STF. O que acontece? O Barroso deixou claro que ele pediu ajuda aos Estados Unidos e foi atendido à época, ou seja, pelo governo Joe Biden. E aí, juntando com essa parte aí dessas ONGs, dessas ações humanitárias, né, dessas empresas que realmente enviavam dinheiro, ajuda, com troca de quê? O que eles recebiam em troca? É claro que existe uma contramão, né? Ninguém faz nada, assim, de bel prazer, um ato 100% altruísta, sem querer nada em troca. Não existe isso. Então, com certeza, os Estados Unidos, pessoal, vocês precisam entender isso. Os Estados Unidos, eles comandam e eles puxam o bonde da política mundial. Agora há pouco, nós tivemos aí o Donald Trump com essa guerra tarifária ali, né, entre vários países, mas principalmente com a China, e o Donald Trump conseguiu baixar as taxas não só com a China, mas com vários países, e aí tomando um outro rumo da economia mundial. E ele já falou também que vai interferir ali e que deseja ver, né, um aperto de mão entre Putin e Zelensky. E eu não duvido que ele vai conseguir. E por que eu estou falando isso? Os Estados Unidos com certeza influenciaram o processo eleitoral não só de 2022, mas também dos outros anos. Inclusive, lembro os senhores que em 2018, quando Jair Bolsonaro venceu as eleições aqui no Brasil, quem era presidente lá nos Estados Unidos era o Donald Trump. Ou seja, talvez a direita só conseguiu vencer em 2018 por causa da ajudinha do Trump lá, que queria que a direita viesse aqui para o Brasil. E aí, logo em seguida, quando chegou as outras eleições em 2022, o que aconteceu? O governo dos Estados Unidos era o Joe Biden, o governo de esquerda, o governo que ajuda aí a parte da esquerda. E aí o Lula volta ao poder. Agora temos em 2026, o Donald Trump será o presidente em 2026 nos Estados Unidos, continuará sendo, e aí com certeza o que pode acontecer? Novamente uma interferência no Brasil de alguma forma. Agora, de que forma que eles interferem? Aí, meus amigos, tudo pode acontecer, tudo pode acontecer. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque hoje em dia, tudo que você fala com respeito ao sistema eleitoral é complicado nesse país, você pode até sofrer certas consequências. Mas já deu para entender que se teve interferência na época de Joe Biden, pode acontecer agora também com Donald Trump. E aí, é claro, a direita tem que tirar proveito dessa situação. Tem que tirar proveito dessa situação. O próprio presidente do STF ali falou com a sua boca, que pediu ajuda aos Estados Unidos para poder devolver a democracia no Brasil. E aí, será que ele conseguiu devolver a democracia? Eu quero que você coloque aqui nos comentários, pessoal, se o Brasil está melhor agora com Lula ou se o Brasil estava melhor há 3 anos atrás, aproximadamente, com Jair Bolsonaro. O preço dos alimentos, a segurança pública, a educação, né? O que você acha? Está melhor agora com Lula ou com Bolsonaro? Coloque aqui nos comentários, porque eu quero saber a sua opinião. Porque de repente, né, a gente pode estar doido aqui da cabeça e agora pode estar melhor, né? Quem sabe? Vamos fazer aqui uma enquete, coloca nos comentários. É realmente, pessoal, no mínimo, de se coçar a cabeça e
querer entender por que quando o governo lá dos Estados Unidos é de esquerda, por exemplo, lá atrás, quando nós tivemos o Obama, né? O Obama teve 2 mandatos ali. E nesse período, quem reinou aqui no Brasil foi a esquerda também. Aí depois veio Joe Biden. Aliás, depois vem o Donald Trump. Aí a direita volta aqui no Brasil. Aí depois vai para o Joe Biden. Aí a esquerda volta aqui no Brasil. Então, tem esse ciclo que ele obedece um ciclo mundial. Já deu para notar isso, né? Obedece o ciclo mundial. É como acontece, por exemplo, no mercado econômico. Se você acompanha aí o mercado econômico, existem algumas empresas que são macros, né? Empresas mais fortes, que no mercado de ações, por exemplo, quando uma empresa forte, ela tende para um lado, as outras tendem a ir atrás. Como acontece também no mercado, por exemplo, de criptomoedas, né? Para quem conhece aí o Bitcoin, né? Uma moeda que está em alta. Quando ele vai para um lado, as outras criptomoedas também acompanham. E é exatamente isso que acontece na política, pessoal. A política não é algo isolado. Um país vive no isolamento. Isso talvez acontecia lá atrás, em 1950, 1940, quando a gente não tinha nem televisão direito, quanto mais internet, né? Agora, hoje, com esse mundo globalizado, você pode ter certeza, o que acontece lá fora interfere diretamente aqui no Brasil, e essa é uma boa notícia para nós, porque para 2026, o cenário pode sim mudar, tá bom? E se você deseja isso, eu quero te convidar para se inscrever aqui no canal. Tem um botão aqui, você clica e se inscreve, ativa o sininho para você receber os nossos próximos vídeos. Dá um like nesse vídeo, porque aí você fortalece o YouTube, pode entregar para mais pessoas. E também não se esqueça de compartilhar esse vídeo no WhatsApp, tá bom? Vamos ficando por aqui e não vamos nos calar, porque se os bons se calarem, os maus vão tomar conta e isso nós não vamos deixar, tá bom? Até a próxima.